iniciar a produção da nossa peça, vamos começar montando a base em que o nosso astronauta vai ficar sentadinho. Eu estou utilizando metade de uma bola de 50 milímetros, tá? Então, ela tem aqui, ó, 5 centímetros, tá bom? E ela já está com uma película de cola aqui por cima e nós vamos começar encapando essa meia bola. Essa meia bola será encapada com uma massa numa espessura de aproximadamente 3 milímetros. Só encapando delicadamente. Encapei toda a meia bola. E agora eu vou texturizar com uma escova de cerdas. Não precisa uma marcação muito forte, é só para dar uma impressão de uma pedra. Esse é o resultado inicial da base onde o astronauta vai ficar sentadinho. Agora, basta reservar essa base. Vamos iniciar agora a montagem do nosso bebê astronauta. E eu estou utilizando aqui o molde Corpinho Die 1. Aqui, basta realizar o preenchimento de toda a cavidade do molde. Não é necessário deixar nenhum excedente, ele já é um corpinho que vai sair todo 3D. E ele é um molde profundo, como vocês podem observar aqui. Então, na hora de fazer o desmolde, basta fazer esse movimento aqui, para ele soltar assim, ó, do molde, tá vendo? Pra gente conseguir tirar ele da melhor forma possível. Faz esse movimento. E agora, para desmoldar, basta você fazer esse movimento com o dedo aqui em cima, como se fosse para empurrar a massa, e abrir a cavidade aqui embaixo com esses dedos aqui, ó, assim. E assim sai o corpinho. E com o pincel modelador, eu venho aqui só fazendo, ó, o ajuste final aqui para tirar qualquer marcação que tenha ficado do molde, mas vocês veem que ele sai bem modeladinho, ó. Como a proposta é um bebê astronauta, eu vou utilizar ele exatamente assim, inteirinho, como se fosse um pijaminha de astronauta. Mas você também pode fazer, tirando o pezinho aqui, fazendo um corte aqui no pé, faz esse movimento para deixar todo bem afinadinho o pé e encaixa o sapatinho que você quiser aqui, tá? Lembrando que o sapatinho precisa ficar encaixado assim de frente para que a parte que fica aparecendo aqui na frente seja o solado do sapatinho dele, tá? Mas aqui na proposta é o nosso bebê astronauta, então ele vai estar com um pijaminha de astronauta. Nesse momento, nós temos duas partes que nós já fizemos. A base, onde ele vai ficar sentadinho, e o corpinho. É nesse momento que nós já vamos fazer a colagem do corpinho aqui na base, para que eles possam ir secando ali já juntos, e para que a gente consiga deixar as perninhas já adaptadas aqui no local onde ele vai ficar sentadinho, tá bom? É importante fazer esse passo, principalmente quando o corpo está molinho, porque a gente consegue justamente fazer o ajuste aqui, ó, na parte onde ele vai ficar sentado, tá? Essa parte aqui já até pode estar bem mais seca, mas o corpinho é importante que ele esteja molhado para que a gente consiga adaptar ele sentadinho aqui. Eu vou utilizar a cola branca, espalha bem, não precisa uma quantidade muito grande de cola, basta espalhar bem a cola por toda a superfície. E agora chegou o momento de posicionar ele sentadinho aqui, ó. Coloca a partezinha dele sentado bem aqui no topo, tá? Da meia bola. E agora o pezinho a gente vai adaptar aqui, ó. Vocês vão ver que eu vou baixar um pouquinho aqui, para que ele fique com a perninha bem apoiada aqui, ó. Olhem só. Ele precisa justamente estar mole para que ele possa se encaixar perfeitamente assim na meia bola, tá bom? Para estruturar bem essa peça, principalmente porque o astronauta ele vai ter uma cabeça mais volumosa, justamente por causa do acessório do capacete. Então, eu estou utilizando aqui um arame galvanizado de 16 e eu vou colocando ele assim, ó, girando para não danificar a peça. E é interessante que seja comprido esse arame para que a gente consiga passar ele do corpo até uma parte da bola, tá? Pelo menos 1 centímetro, mais ou menos 2 centímetros para dentro da bola, tá bom? Assim. Agora, vamos para os bracinhos. Nos bracinhos, eu vou utilizar o molde Bracinhos Die 2, tá? Nós vamos utilizar essa cavidade aqui da parte de cima, que é onde tem a marcação dos dedinhos, tá? No preenchimento da cavidade dos bracinhos, nós vamos utilizar duas cores. A cor da roupa do astronauta e também o tom da pele que nós vamos utilizar para fazer o nosso bebê astronauta, tá? Preenche a parte da manga toda com a cor da roupa e a parte da mãozinha com o tom da pele, tá? Faço aquele mesmo movimento para fazer o desmolde e basta tirar, ó.
Sai com muita facilidade, tá vendo? Com o pincel modelador, eu venho removendo as rebarbas. E eu também faço esse movimento aqui, ó. Para fazer um acabamento no pijaminha do nosso bebê astronauta, eu fiz um fiozinho aqui de massa para colocar ali em torno da manga, tá bom? E aí, com a cola branca mesmo, eu vou fazer aqui, ó, para dar um detalhezinho na roupinha. Assim, ó. Agora, nós vamos fazer a colagem dos bracinhos, tá? Aqui no layout dessa peça, eu estou utilizando uma mãozinha para cima, como se estivesse dizendo olá, um oi, tá? E aí, nessa mãozinha aqui, eu não preciso colocar a estrutura, tá? Porque ela não vai ter peso, não vai ter nada. Basta fazer a colagem aqui no corpinho mesmo, tá bom? Assim, ó. Já aqui no outro bracinho, eu preciso de uma estrutura, tá? Eu passei um arame, o mesmo arame 16, até aqui o braço, porque esse é um bracinho que vai segurar alguns balões. Então, ele precisa já de uma estrutura pra gente conseguir ter esse suporte para segurar os balões, tá? E não ter nenhum problema com a nossa... Vamos aos detalhes do pijaminha. Eu fiz aqui uma espécie de trapézio bem pequenininho com a massa cinza e duas mini bolinhas, uma vermelha e um azul, para que nós possamos fazer aquele painelzinho na roupa do nosso astronauta. E a colagem eu faço toda ela com a cola branca, tá? Vou colocar aqui dessa altura, ó, da altura dessa partezinha, cabe bem certinho aqui do peito, tá? Adiciono as mini bolinhas, uma de cada lado. E ele vai ficar assim, ó. A cabeça, o molde Lovely P. Preenchi toda a cavidade do molde, mas deixei aqui a parte arredondada da cabeça. Nessa parte, eu não utilizei bola de isopor, mas vocês podem colocar aí bola de isopor de 25 milímetros, uma bolinha inteira aqui dentro da cavidade. Pode ser até uma de 30 milímetros, tá? Para fazer a cabeça, mas eu só deixei aqui o excedente de massa, porque depois a gente vai colocar o capacete, tudo certinho aqui, mas sinta-se à vontade para colocar também a bolinha de isopor. Para fazer o desmolde é simples, aquele mesmo procedimento do desmolde, faz o desmolde. Com o pincel modelador eu venho tirando aqui, ó, toda a rebarba. Para os olhinhos, eu vou utilizar o F46, tamanho M, eu estou utilizando na cor marrom. Para a boquinha, eu vou utilizar um marcador de boca. E agora, é só reservar essa cabecinha aqui. Para a pintura do rostinho do nosso bebê astronauta, eu vou utilizar esses dois pincéis, um pincel de esfumar, um pincel tipo filete, e também vou utilizar essa paleta aqui para fazer o blush e uma tinta acrílica fosca marrom para as sobrancelhas. Para o capacete do nosso bebê astronauta, eu estou utilizando a massa branca, a espessura de aproximadamente 3 milímetros e eu fiz o corte redondo com esse cortador redondo de 60. Eu vou adicionar a cola branca na parte de trás da cabeça. Agora, nós vamos posicionar aqui e com delicadeza a gente vai encapando toda a cabeça dele aqui, como se fosse formando realmente um capacete, tá? De forma cuidadosa. Com a tesoura, eu vou cortar aqui em cima o excedente. Com o pincel modelador, eu vou ajustando aqui, ó. Na parte de trás, para ficar bem lisinho, já que nós estávamos pegando, nós vamos utilizar a parte interna da mão e fazer esse movimento aqui assim, ó. A parte de trás deixa bem lisinho. Para o detalhe do capacete do nosso bebê astronauta, eu fiz aqui um rolinho com a massa cinza, aquela mesma que eu utilizei nos detalhes da roupinha, para colocar ao redor do capacete. Eu vou colando aqui todo ao redor, fazendo o detalhezinho do capacete. Para os detalhes, eu vou utilizar este molde, que tem várias bolinhas aqui de medida. Eu vou fazer o preenchimento dessa cavidade aqui 2 vezes, tá? E o desmolde é bem simples, ó. Com a cola branca, eu vou fazer a colagem aqui na lateral, mais ou menos na altura dos olhos, tá? Mais ou menos aqui na altura dos olhinhos. E nós vamos obter esse resultado aqui, ó. Eu vou utilizar uma bolinha assim da massa cinza, é bem pouquinha massa mesmo, tá? Para que a gente possa encaixar aqui no pescocinho dele, para dar o detalhe da roupinha. Eu vou fazer a colagem aqui. E com o alisador, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Assim. E agora chegou o momento de fazer a montagem aqui do nosso bebê astronauta. Vou utilizar somente a cola branca, que aqui é todo massa de biscuit, e vou encaixar a cabeça aqui, ó.
Ele vai ficar assim, e agora nós vamos colocar o detalhe da franjinha e também adicionar os balões. Para a mechinha de cabelo, eu vou utilizar o molde Cabelinho dos Dois, essa mechinha aqui. Preenchi a cavidade com a massa marrom e vou fazer o desmolde, que também é bem simples, ó. E ela já sai assim, bem marcadinha. E com a cola branca, é só fazer o encaixe da mechinha aqui na parte da frente do rostinho. Eu vou adicionar aqui mais uns fiozinhos de cabelo. Você pode adicionar mais um fio, pode deixar somente com uma franjinha, da forma como você preferir. O cabelinho ficou assim. E agora vamos adicionar os balões. Para os balões, eu vou utilizar bolinhas de isopor de 25 milímetros. Essas aqui já estão com a película de cola aqui por cima. E para os balões, a massa de biscuit eu vou utilizar bem fininha, tá? 2 milímetros, 1,5 milímetro, para que fique bem leve. Se você tiver massa de EVA, é uma ótima opção também, porque fica bem levinho, tá? Para que os balões não fiquem muito pesados. Para os balões, eu utilizei algumas misturas de massa para ficarem mais coloridas, pra gente trabalhar aqui os balões. E com a cola branca, eu vou colocar uma mini bolinha assim, ó, para dar realmente aquela impressão de balão, tá? Coloco aqui embaixo, assim, ó. Para finalizar os balões, eu vou utilizar o arame encapado. Aqui nos balões, eu vou utilizar cola instantânea e eu vou utilizar somente 2 balõezinhos, tá? Eu acredito que 2 balões seja o suficiente, mas você também pode utilizar 3, pode utilizar somente um balãozinho também. E eu tô utilizando a cola instantânea para colar ele aqui. Com a tinta branca, eu vou colocar um pouquinho, assim, ó, dar uns pinguinhos. O aplique do bebê astronauta ficou assim. Nosso porta-foto instantânea, eu vou utilizar esse cortador de cenário, vou utilizar esse corte que é mais alto, tá? Eu abri uma massa azul na espessura de 8 milímetros e agora eu vou fazer o corte. Não precisa cortar toda essa área, tá? Porque nós vamos utilizar só uma parte desse cortador. Então, posiciona na massa e faz o corte. Vou cortar aqui com a tesoura a parte que eu não vou precisar, tá? Nós vamos precisar de uma altura de 5 centímetros aproximadamente. A base, ela tá com altura aqui, ó, de aproximadamente 5,3, tá? Ainda vai ter a parte do encolhimento da nossa massa e nós vamos precisar dessa parte aqui para poder fazer o nosso porta-foto instantâneo. Depois que fizer o corte, certifique-se de alisar bem essa parte de baixo, tá? Apoia assim na mesa, para que ela fique bem retinha, tá bom? A parte do encaixe da foto, nós precisamos fazer com a massa ainda mole, tá? Não precisa estar muito molinha, não. Se a sua massa for uma massa que estiver muito mole, você espera um pouquinho, não muito tempo, tá? Para que a gente consiga fazer essa marcação aqui e a parte onde vai entrar a foto, tá? Eu tô utilizando aqui a esteca gravata e eu vou fazer primeiro uma marcação aqui, mais ou menos no centro, ó. Tá? Por enquanto, uma marcação leve, tá bom? Vou aumentando a marcação conforme eu vou fazendo para ela ficar retinha, tá? Depois de marcar a abertura, eu vou utilizar uma esteca faquinha, vou apoiar aqui na mesa e eu vou aprofundando essa marcação. Cuidado com esse dedo aqui para não apertar muito, para não marcar a peça, tá? Então, eu venho aqui, ó, aprofundando. Não precisa de uma profundidade muito grande, tá? Que ela fica somente a pontinha da foto presa ali no porta-foto, tá? Então, vai aprofundando aqui com a esteca faquinha. E o corte fica assim, ó, não precisa aprofundar demais, tá? Porque ele vai ficar só com um pedacinho da foto aqui. Então, deixa ele secar assim, bem retinho, em pezinho, tá bom? Para os detalhes da nossa peça, eu vou utilizar este molde aqui de mini astronauta. Eu preenchi a cavidade desse mini foguetinho aqui, que é o que eu vou utilizar para decorar a nossa peça. Desmoldar. Ó, sai perfeitinho.
Agora é só esperar secar pra gente fazer uma pintura. Para decorar a nossa peça, também vou utilizar este cortador Fábrica de Velas, tá? Que é do tema Espaço, modelo 2. Do kit Espaço, eu vou utilizar o Planeta. Cortei aqui com 6,3 milímetros para obter esse resultado. Para a pintura do mini foguete, eu vou utilizar as tintas vermelho e também azul. Eu estou utilizando cores clássicas desse tema, mas você também pode utilizar os tons candy, pode variar aqui nas cores. E esse é o resultado do nosso mini foguetinho. Agora eu vou iniciar a decoração do nosso porta-fotos instantânea. Aqui eu vou colocar alguns pontinhos brancos, como se fossem galáxias, estrelinhas. Com a cola branca eu agora vou posicionar os elementos aqui e o planeta eu vou colocar aqui nessa parte de baixo. Você pode decorar com muitos elementos aqui, pode colocar o nome também, que vai ficar maravilhoso. E olhem só. Então, nós temos aqui a base do nosso porta-fotos e nós temos também um aplique, tá? Eu vou utilizar, para a montagem dessa peça, uma base tamanho 11x6, mas o layout dela vai ficar um layout mais juntinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que ele vai ficar, ó. Eu vou colocar o aplique aqui e eu vou colocar esse porta-fotos assim, de forma... assim, lateral, tá? Se você quiser colocar ele assim de frente, aí você vai precisar de uma base acrílica um pouco maior, tá? Uma base 14 dá suficiente. Mas eu vou colocar ele desta forma aqui, ó. Tá vendo? Então, essa base aqui vai ser o tamanho suficiente pra gente montar. Eu forrei completamente a base, tá? Coloquei com uma massa mais grossa, pra ela ficar assim, ó, maior. Porque eu vou fazer uma texturização. Aquela mesma texturização que eu fiz na pedra... onde ele fica sentadinho, eu vou fazer aqui na base também. E agora, basta colar os elementos aqui na base. Eu estou utilizando a própria cola branca, tá? Pra colar aqui na base. Passo a cola aqui também na parte do porta-fotos. Vou posicionar no local exato aqui onde eu quero que ela fique, tá? E ela vai ficar assim, ó. De lado. Para finalizar a nossa peça, eu fiz algumas estrelinhas utilizando essa régua de mini estrelinhas aqui. E com a cola branca mesmo, eu vou fazer a colagem dela aqui, tá? Vou colocar assim espaçada para dar um detalhe a mais. Aqui você também pode colocar o nome, ou pode colocar o nome aqui na plaquinha onde fica a foto. Vai do seu gosto aí. Eu vou enfeitar com estrelas. E esse é o resultado da nossa peça, nosso porta-foto instantânea temático aqui no tema astronauta. Eu fiquei encantada com esse resultado e agora vamos colocar foto para finalizar essa peça. Eu fiz a minha foto aqui, mas você também pode utilizar uma foto instantânea que também vai caber aqui da mesma forma, tá? Basta encaixar a foto aqui e esse é o resultado. A foto, ela não sai com facilidade, ó, só se você realmente puxar para retirar, né? E aqui você pode colocar inúmeras fotos, né? A foto que a sua cliente precisar aí. Me conta aqui se você também gostou dessa peça. É uma ótima peça para você ter aí no seu catálogo. Eu fiquei encantada com esse resultado. Conta aqui se você também gostou.